Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai discutir um assunto que é uma continuação do que a gente estava vendo nas aulas passadas, que são os métodos espectroscópicos acoplados à espectrometria de massa. Nessa aula de hoje eu vou falar principalmente da espectroscopia RMPD. Por que eu falo que isso é uma continuação do que a gente estava tratando nas outras aulas? Bom, nas outras aulas a gente estava discutindo bastante os processos, ou as formas, os métodos que nós podemos utilizar para fazer ativação dos íons. Então lembra que a ideia aqui em fazer ativação dos íons é depositar energia nos íons para ver essa fragmentação. E a gente discutiu isso nas outras aulas, então se tiver interesse você pode voltar lá no canal que tem essas aulas gravadas. A gente discutiu como se dá essa deposição de energia por colisão, discutiu como funciona essa dissociação induzida por superfície, induzida por elétrons, no caso do ETD e do ECD, e tratou também essa questão da dissociação fotoinduzida. Quando a gente chega nessa questão da dissociação fotoinduzida, a gente discute que, dependendo da energia do fóton, e nesse caso aqui eu estou comparando o fóton UV, que tem uma energia maior, com o fóton infravermelho, é possível depositar quantidades de energia diferentes nos íons, e com isso acessar rotas de fragmentação diferentes. Então, falando isso de forma geral, a gente pode entender que um fóton no UV, por exemplo, leva esse íon para um estado eletrônico excitado e, através de relaxação, é possível acessar estados de transição com energias maiores do que, por exemplo, que a gente consegue com ativação por colisão ou ativação com fóton no infravermelho, que são métodos que depositam gradualmente pequenas quantidades de energia até que a primeira rota de fragmentação mais favorável seja atingida. Tá? Ou seja, em resumo, dependendo do tipo de colisão, de ativação por colisão, colisão por ativação de alta energia vai se parecer mais com fóton UV, né? Se a energia for muito grande. Mas, de forma geral, tanto o RMPD quanto o CID fazem com que você ache o fragmento aqui de energia mais baixa, né? A gente discutiu na aula a respeito de fragmentação por colisão, que não é só essa energia que importa na hora de decidir qual fragmentação vai acontecer. Mas de forma geral é isso. Enquanto o VPD você tem muito mais fragmentos gerados. Tá? Uma outra coisa que a gente chegou a discutir nas outras aulas é que suponha que você tem uma mistura com dois isômeros, mesma relação massa-carga, o espectrômetro de massa, independente da resolução, não consegue diferenciá-las, e você está fazendo colisão, dissociação induzida por colisão. Ambos os isômeros vão ser ativados. Se você usa, por exemplo, aqui um fóton infravermelho, mas podia ser qualquer outro comprimento de onda, onde só esse isômero 1 aqui vai ser excitado, por que só ele vai ser ativado? Porque só ele absorve essa frequência no infravermelho, só ele vai ser fragmentado. Então eu posso fazer isso escolhendo quais íons eu de fato fragmento. Se eu troco o comprimento de onda para um que o isômero 2 absorve, eu consigo fazer esse isômero 2 dissociar. Isso abre uma outra possibilidade para a gente fazer experimentos, que é fazer o experimento variando o comprimento de onda, ou a frequência, a energia do fóton que está sendo irradiado nesse íon. Tá? E é isso que abre essa técnica de espectroscopia de íon. Então o que a gente vai fazer é avaliar essa taxa de dissociação, tá? Ou seja, quanto que eu tenho de informação de fragmento em função do comprimento de onda, da energia desse fóton. Tá? Por quê? Porque isso gera para mim uma medida indireta da absorção desses fótons. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero um espectro, então imagina que isso aqui é o espectro, isso aqui é a intensidade que eu vou chamar, tá? A gente chama isso aqui depois de eficiência, mas vamos chamar disso de intensidade por enquanto, em função do comprimento de onda. Tá? Quem faz esse tipo de espectroscopia mostra esses espectros aqui com as bandas para cima, tá? Então a gente está acostumado em solução espectro infravermelho, por exemplo, ver essas bandas vindo aqui para baixo. A gente costuma mostrar essas bandas para cima, tá? Então eu tenho uma banda aqui e outra banda aqui, por exemplo. O que isso me mostra? Bom, que eu fui variando o comprimento de onda, eu fui vendo quanto eu gero mais fragmento. Nesse ponto aqui eu estou gerando muito mais fragmento do que nesse ponto, essa aqui é a ideia. Fui varrendo isso, tirando vários pontos e levantando esse espectro.
Qual que é a interpretação? Eu depositei nesse comprimento de onda aqui específico mais energia, tanto que eu consegui quebrar mais íon do que nesse comprimento de onda. Se eu depositei mais energia e essa energia está sendo depositada interagindo com o fóton, quer dizer que eu absorvi mais energia nesse comprimento de onda. Tá? Então, por isso que é uma medida indireta dessa absorção de fóton. E que faixas espectrais e que fontes de radiação, né? A gente vai discutir as fontes de radiação na próxima aula, mas já é bom ter isso em mente. Se eu vou mudar a faixa espectral, eu tenho que mudar a fonte de radiação que eu trabalho. Né? Mas quais faixas espectrais eu posso usar? Bom, a princípio, qualquer uma. Isso costuma ser feito no infravermelho, no UV, então equipamentos comerciais, a gente já discutiu que já podem ser comprados com dissociação no UV. Os equipamentos de FT-CR podiam ser comprados com opção de RMPD, né, dissociação no infravermelho, mas não para fazer espectroscopia. Esses equipamentos comerciais com linhas fixas. Tá? E o UV de vácuo normalmente é utilizado para técnicas como o PPICO, que a gente chama, né, que é coincidência do espectro fotoeletrônico e da ionização, né? Então, normalmente esse tipo de experimento que é feito, que não é bem uma espectroscopia, mas é feito no síncroton. Mas basicamente qualquer faixa de radiação pode ser feita. Normalmente é infravermelho e UV. Tá? Tem várias técnicas que podem ser feitas. Pode ser feito técnica de dupla ressonância, onde a gente usa 2 fótons no infravermelho, por exemplo. FRET, a gente pode usar fótons de faixa espectral diferente, fazer UV e R, ou UV e R. A gente vai discutir tudo isso aqui na última aula do curso, e esses modos juntos também com a parte de mobilidade única. Tá? Então esses métodos mais complexos a gente vai ver na última parte do curso. Então voltando, o que eu vou fazer é explicar a parte geral de espectroscopia de íons, mais focado na parte de RMPD, e eu justifico por que RMPD. Bom, posso justificar agora, 2 motivos. É o que eu trabalho no laboratório, então eu tenho mais informações para adicionar a respeito disso, e infravermelho possibilita fazer análise estrutural, que o UV não é tão, não resolve tanto assim para análise estrutural. Tá? A gente discute isso em detalhe daqui a pouco. Então nessa aula a gente vai fazer isso, a parte geral, usando IRMPD, como um exemplo aí, mas tudo que eu vou falar com algumas adaptações vale para o UV, né? O mecanismo do UV a gente já discutiu na aula passada. E essas técnicas, essas fontes, né, as fontes de radiação e como isso de fato é acoplado no instrumento, a gente vê na próxima aula. E na última aula do curso eu vou tratar de aplicações usando todas as técnicas que a gente viu no curso todo, e também essas técnicas mais complexas, onde a gente usa mais de um fóton, como essas técnicas estão descritas aqui, e também com a parte de mobilidade única junto. Bom, antes de eu falar da espectroscopia vibracional de íons, então a gente está tirando o espectro de absorção, né, como se fosse um espectro de absorção, na verdade não é um espectro de ação que a gente chama, na fase gasosa dos íons que são isolados dentro do espectrômetro de massa. Mas de qualquer forma é um espectro infravermelho. Então só para lembrar, né, por que o espectro infravermelho é interessante? Porque dependendo da conformação da molécula, né, da composição da molécula, a gente tem acesso, né, no espectro infravermelho a bandas diferentes. E a gente costuma tratar isso como bandas de grupos, né? Então a gente fala, o CH2 cai nessa região de 1234 cm/1, o CO 1780, dependendo dos substituintes que tem em volta, isso aqui vai andar para um lado ou para o outro. Então a gente entende isso como frequências de grupo. Na verdade, isso não é bem correto, né? O que acontece é que tem que considerar os modos normais de vibração, achar a frequência de cada molécula, mas o que costuma acontecer é que mesmo em moléculas diferentes, grupos parecidos caem em regiões parecidas do espectro. Então isso permite que a gente identifique bastante os grupos funcionais com essa técnica. A ideia é aplicar isso dentro do espectro de massa. Por quê? Porque se eu tenho um íon de mesma relação massa-carga, mas ele tem uma carbonila, eu vou achar uma banda nessa região de 1800 que vai ser muito indicativa da presença disso. Então se eu quero diferenciar um álcool, que o OH vai aparecer nessa região, de uma carbonila que vai aparecer aqui, é uma técnica interessante. Tá?
Então, para dar um exemplo de novo, né, na fase gasosa a gente tem a presença aqui pro ácido acético, né, 1788, que está aqui, é o CO livre, né, e o OH livre, 1583, aparece nessa região. Tá? E na fase gasosa, o ácido acético forma um dímero, né, que fica por volta de 1730 aqui. Tá? Então, o que isso indica? Se eu tenho interações, se eu tenho ligação de hidrogênio nesse caso, a gente vai ver a mudança dessas bandas. Então, infravermelho também é sensível a interações, tá? Dependendo para onde essa banda... Isso aqui vale para qualquer tipo de infravermelho, né? Se a gente pensar em infravermelho fazendo absorção, um experimento comum, tá? O que a gente vai fazer é usar essa dissociação multifotônica, então, que a gente já descreveu ali quando eu falei que a gente pode fazer ativação por laser, tá? Mas fazer isso para tirar um espectro infravermelho. Então, qual que é a ideia? Se a gente tenta fazer por absorção, né? Ou simplesmente isola os íons, então essa célula aqui representa o que acontece em solução, né? Imagina que é o meu espectrômetro de massa, um ion trap, por exemplo. Na próxima aula eu discuto que normalmente a gente faz isso em ion trap e FTCR, tá? Mas os íons estão aprisionados aqui dentro. Se você joga um laser, o que você espera para absorção é que a radiação que passa por essa célula, né, a radiação transmitida, seja menor, né, que está sendo representada aqui por uma densidade menor aqui, né, de cor, seja menor do que a radiação que chegou. E a razão desses dois valores vai ser proporcional a quanto que ele absorve e a concentração dessa espécie. Tá? O que acontece na fase gasosa é que a concentração dos íons é muito baixa. Então, se você tenta fazer isso, o que acontece é que a intensidade que chega nos seus íons é praticamente igual à intensidade que vai ser medida depois desses íons, porque a concentração é extremamente baixa. Né? Ou seja, por absorção, a gente não tem como fazer essa medida. Tá? Então a gente tem que fazer outra coisa. O que a gente vai fazer? É justamente isso que eu comentei. Vai irradiar o íon, em vez de medir qual é a intensidade de luz que passa, a gente vai medir o efeito que isso tem nesses íons, que vai ser a fragmentação. Então, simplesmente, é a mesma coisa que a gente escreveu para fotoionização nas outras aulas. Vou selecionar o meu íon, seleciono o íon de interesse, né? Irradio o íon numa etapa que a gente está chamando aqui de etapa de dissociação por fotoionização, né? PID. E depois vou varrer os íons fragmentos formados para achar o que eu tenho no espectro. A gente não está muito interessado nas espécies de fato formadas. Normalmente, nesse experimento, é formado que a gente vê por CID, tá? Mais interessado em quanto dessa espécie é formada em função do comprimento de onda. Do ponto de vista mecanístico, a gente já discutiu um pouco. O que acontece é que eu tenho uma certa frequência, imagina que é uma carbonila. Eu estou varrendo meu laser. Quando eu cheguei em ressonância com a carbonila, eu vou depositar a energia do íon. Eu vou do nível fundamental para o nível excitado, vibracional, 0 para 1. Ele vai absorver energia. Essa energia vai ser redistribuída nos outros níveis vibracionais. Então, esse VE é redistribuição de energia vibracional, né? Então, vai redistribuir nos outros níveis vibracionais. Então, a gente está bombeando em um certo oscilador. Tá? Então, estou colocando a energia do íon. Essa energia vai ser redistribuída. Então, esse Becker aqui, ele representa... Estou aqui atrás, perdão. Esse Becker aqui, ele representa a quantidade de energia interna total no meu íon. E esse D0 que está aqui é o limiar de dissociação. Então, a princípio, a gente vai entender que chegou nesse limiar e ele quebra. A gente discutiu isso também naquela aula passada, que eu falei sobre RRKM, quando que essa aproximação é válida. Mas aqui a gente pode assumir isso sem muito problema. Tá? Então, chegou nesse valor de limiar de dissociação, ele quebra. Então, tem o meu íon lá, joguei infravermelho, estou em ressonância com alguma banda, ele absorveu. O que ele vai fazer? Perder essa energia por IVR e jogar essa energia nos níveis vibracionais totais da molécula. Fazendo isso, né, redistribuindo energia, ele volta para o nível fundamental e ele pode absorver um outro fóton. Por isso que são múltiplos fótons que são utilizados. Absorver energia, ele distribui nos outros níveis vibracionais, aumenta a energia total aqui do íon, até que ele faz isso e passa do limiar de dissociação. Quando ele passou do limiar de dissociação, ele tem energia suficiente para ver a fragmentação. Se eu faço isso variando o comprimento de onda do íon,
Eu posso ter muita fragmentação porque eu estou em ressonância ou pouca fragmentação porque eu não estou em ressonância e não começa a bombear energia para cá. O importante é que a gente não está fragmentando esse oscilador que está absorvendo energia, não necessariamente, pelo menos. Mas a gente está redistribuindo energia em todos os graus de liberdade vibracional e vai quebrar o oscilador que é mais lábil, termo correto, que tem energia mais baixa e a parte cinética desimpedida. Tá? Tinha uma discussão bem inicial de como seria o mecanismo disso, né? Mas usando lasers aqui de baixa intensidade até, foi mostrado que só é observado o caminho de energia mais baixo, né? Normalmente só é observado o caminho de energia mais baixo. Que faz sentido com essa questão de que a energia que chega no oscilador não necessariamente quebra aquele próprio oscilador. Tá? Deixa eu sair da frente aqui, né? Não quebra aquele próprio oscilador. Mas a energia é redistribuída em todos os osciladores possíveis e o oscilador de energia mais baixa vai quebrar. Tá? Então, aí, se a gente pensa nos níveis de energia aqui, a gente tem um modo que a gente vai bombear, que vai partir de 0 para 1. Essa energia é transferida por banho de osciladores, se você quiser pensar assim, e essa energia vai subindo, né? Só que voltou para o 0, vai de novo para o 1, transfere, bombeia essa energia, até que o limiar de dissociação aqui é atingido. E aqui a gente já tem uma descrição um pouquinho mais formal, né? Não é só chegar no limiar de dissociação, aí eu tenho que verificar que a taxa de velocidade para quebrar vai depender de quanta energia de fato foi depositada, e aqui entra a teoria RRKM. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de mostrar é esse modelo físico que está aqui. Tá? Então, deixa eu explicar o que isso aqui representa para a gente. Aqui atrás desse diapasão vai representar o modo que está sendo bombeado. Então, quando alguém vai bater o martelo aqui, isso aqui vai vibrar, isso aqui, ó, que está acontecendo agora. Isso aqui representa a absorção do íon no infravermelho. A energia vai ser transmitida aqui à distância, né? Então, as ondas sonoras aqui vão excitar esse diapasão que está desse lado. E essa bolinha aqui identifica o que seria a dissociação do íon. Tá? Quando ela começa a balançar aqui, é porque a vibração que de fato quebra, né? O oscilador que de fato quebra, vai ser ativado. Então vamos lá. Bate aqui, transfere energia, e esse aqui vai ser quebrado. Então, lembra que não é sempre o que é excitado que de fato quebra. É o oscilador mais lábil, tá? O que é mais fácil de quebrar. Então eu gosto desse exemplo físico aqui, porque ele permite que a gente veja, né, uma explicação, pelo menos, do que acontece. Então note, se não fosse suficiente essa energia para essa bolinha ganhar aqui a energia suficiente, vamos supor, para quebrar, tá? O que você pode fazer é sempre ficar batendo aqui para cada vez depositar mais energia e dar mais energia para essa bolinha aqui no final. Que é o que a gente faz com os fótons. A gente joga um fóton. Normalmente um fóton não é suficiente para fazer a fragmentação. Tem técnicas que a gente chama de RPD, né, sem o M, onde isso é possível. A gente vai discutir depois na próxima aula. Mas normalmente a gente precisa de vários fótons para fazer isso. Do ponto de vista histórico, só um comentário, né? Isso foi tentado, né? O professor Riveiros tentou fazer isso aqui já anteriormente, mas o problema é possuir um laser que seja de fato sintonizável em toda a faixa do espectro que temos interesse em coletar um espectro, tá? Então, isso aqui seria uma versão inicial do espectro RMPD, onde cada um desses pontos é de fato uma medida de dissociação em função do comprimento de onda, e esses pontos são linhas de emissão de um laser de CO2 que podem ser sintonizadas. Então, nessa região, o laser não tem nenhuma faixa específica, então a gente não tem acesso a quanto que tem de dissociação. Tá? Depois isso pode ser feito com fontes de radiação diferentes, como eu disse, a gente vai tratar isso na próxima aula. Quando a gente não tem a possibilidade de selecionar, de tirar todo o espectro, né? Uma coisa que eu queria lembrar é que a gente pode fazer experimentos de cinética. Então, o que isso aqui é feito na presença do íon. Então, você não precisa nem ter vários comprimentos de onda. Então, presença do íon não, né? Um íon, são dois isômeros, na presença de fótons, você deixa mais tempo de radiação, eles vão quebrar.
e a facilidade com que eles quebram vai alterar o padrão, a cinética que você tem desses pontos. E isso aqui vai depender justamente da natureza das espécies. Então, o que está sendo feito aqui é diferenciar essas espécies pela cinética de fragmentação. Então, é um experimento mais barato, vamos dizer assim, de ser feito, porque com um laser só, com uma linha só, é possível, né, sem poder varrer isso, é possível medir quão rápido essa fragmentação acontece, e o mecanismo de fragmentação depende da natureza dos íons, ou a velocidade, né, de fragmentação depende da natureza dos íons. Eu vou dar um exemplo onde isso aqui pode ser usado acoplado à espectroscopia daqui a pouco, tá? Então, só para comentar que essa parte cinética também é relevante aqui. Então, vamos supor que eu tenho a possibilidade de varrer esse comprimento de onda. Então, aqui eu vou fazer um experimento, tem um íon específico, tanto faz o que é aqui, tá? Mas isso aqui são bandas de NH nessa região. E o que a gente vai fazer é varrer esse comprimento de onda enquanto a gente está isolando esse íon 452. Então, esse íon 452 tem uma banda, duas bandas de NH aqui, né? E a gente está varrendo isso. Quando a gente está em 3330, que é essa região, a gente não está em cima de nenhuma banda de absorção do íon. Então eu não tenho nenhuma fragmentação. Eu vou andando esse íon, 4425, já é esse ponto que está aqui, eu vejo a formação de um pouco de fragmento. 4435, que é esse ponto do máximo, eu vejo mais formação de fragmento. Então, qual que é a ideia aqui? Aqui eu não tenho absorção nenhuma porque eu não depositei energia no íon. Só vou depositar energia no íon que absorve aquilo, então ele tem que ter aquela banda. Quando eu entro em ressonância e estou no máximo de banda, eu tenho muito mais fragmentação do que quando eu não estou no máximo da banda, né? Quando eu estou fora de ressonância. Continuo variando o comprimento de onda, estou num outro comprimento de onda onde eu dissocio, mas não tanto. E aí eu saio da banda, já não dissocio nada. Tá? Então, eu deveria estar mostrando aqui em cima. Tá? O que eu estou coletando? Isso aqui é o sinal do meu íon pi 452, ele forma o fragmento 317, que está aqui. Então, em função do tempo, eu vou mudar o comprimento de onda do meu laser, tá? A gente muda em passos muito menores que isso, mas eu não tenho como mostrar todos os espectros. Normalmente a resolução o passo que a gente anda é de 1 centímetro menos 1, tá? A resolução não é 1 centímetro menos 1, mas o passo que a gente pede é 1 centímetro menos 1. Então tem o sinal do meu íon pi. Quando começa a subir o sinal do fragmento, é que eu entrei num comprimento de onda onde eu estou em ressonância. Então, em ressonância, nesse ponto eu tenho o máximo de dissociação, ou seja, menor sinal do meu íon pi, mais sinal do meu íon filho. Aí isso aqui se inverte e vou para uma região onde eu não tenho mais fragmentação, logo eu não tenho absorção naquele comprimento de onda. Nós controlamos o laser. Eu discuto um pouco como isso é feito na próxima aula. E se a gente controla o laser, eu sei exatamente que comprimento de onda ele estava em função desse tempo. E aí o que a gente tem que fazer é simplesmente transformar isso em número de onda aqui embaixo, tá? Transformar isso em número de onda e dar um jeito de quantificar essa quantidade de, quantificar a dissociação do íon. O que a gente usa normalmente, tem várias formas de fazer isso, tá? Mas o que a gente usa é essa eficiência de fragmentação. E a gente faz simplesmente menos ln da intensidade do íon pi pela intensidade do íon pi mais íon filho. Isso aqui pode parecer estranho, mas qual que é a ideia aqui? Eu tenho o íon A, ele vai dissociar algum HN nele, ele vai fazer um fragmento com carga mais um nêutron, certo? A gente entende que isso aqui costuma ter uma cinética de primeira ordem. Se isso tem uma cinética de primeira ordem, a gente pensa, né, que a variação do A com o tempo aqui vai ser uma constante de velocidade, que vai ser essa constante observada aqui, né? Constante observada vezes o tempo. Né? Se a gente faz a versão integrada dessa lei de velocidades, o que a gente vai achar é que a gente tem, na verdade, essa dependência do ln para a lei integrada. Né? E o que a gente tem ln, na verdade, é o início, né, em relação ao ponto específico que a gente está na reação. Seria o A0 sobre o A. Tá? O que é o início? A quantidade de íon pi que eu já tinha aqui no começo. Lembrando que essas fontes têm variação, então a gente vai pegar isso aqui em relação a cada ponto. Tá? Mas é a intensidade que a gente tem no início. E o que é essa intensidade que a gente tem naquele momento? Bom, a intensidade que a gente tem naquele momento é a soma dessas intensidades. Por quê? Porque você não perde íon nesse espectrômetro, né? Então, de novo, o que tem dentro desse ln? Esse ln aqui seria o ln de A sobre o ln de A0. Do início até o final eu não perdi íons, então isso aqui é a soma do íon pi que eu tenho naquele momento. Por exemplo, aqui,
metade do que eu tinha antes, tá? Mais a quantidade que eu tenho de fragmentos, tá? Por que eu tenho que fazer essa conta? Porque eu não sei, né, o número total que eu tinha aqui. Isso aqui varia para cada conta, né? Cada injeção, né, ou cada análise, cada espectro que eu estou somando, esse ponto aqui é uma quantidade de íons diferentes que a gente isolou. Nesse ponto é a mesma coisa, tá? E o que é a quantidade daquela espécie que tem ali? Bom, é a quantidade da espécie que tem, né? Já é esse próprio ponto que a gente está medindo, tá? Poderia fazer só a razão entre os dois? Poderia, né? Aqui eu tenho 100% de íon pi, 0 de fragmento. Aqui eu tenho 100% ou 50% de íon pi, 50% de fragmento, por exemplo, tá? Aí teria que somar e fazer isso. Tem alguns lugares que relatam assim, tá? Essa eficiência de fragmentação, ela vai depender, então, dessa constante observada, que depende, na verdade, de quanto que esse íon absorve essa energia, e do tempo que passou. Que seria até, como a gente costuma usar lasers pulsados aqui, função do número de pulsos de laser, quanta energia você depositou naquele tempo para fazer essa análise, tá? Por que isso aqui é importante? Porque o tempo a gente controla, e ao longo do experimento, quanto tempo o íon permanece interagindo com os íons, né, o tempo de radiação, a gente fixa, a gente não vai mudar durante o experimento, tá? Então isso aqui é um valor fixo. O que a gente está medindo, então, de certa forma, é quanto que essa taxa de velocidade aqui varia, tá? É a constante de fotodissociação. E ela depende de quanto esse íon absorve de energia. De qualquer forma, independentemente da forma como você plotar esse valor que está aqui, se é razão, se é essa eficiência de fosfragmentação, o que a gente tem depois é um espectro, como se fosse um espectro de absorção, mas é um espectro de ação. Então a interpretação é que eu tenho uma banda aqui e outra banda aqui, certo? E essas bandas na região de 3.400 são bandas de NH, tá? E depois, nesse estudo específico, são bandas de NH mesmo, a gente consegue provar isso, ok? Mas o que importa é, varia o comprimento de onda e ver o efeito disso. Se eu estou no V-vis, posso fazer a mesma coisa? Pode fazer a mesma coisa, né? Eu vou variando o V. Quando eu chegar em ressonância, eu vou ter mais fragmentação. A única diferença é que vai ser uma faixa de frequência diferente, obviamente, né? Uma faixa de energia aqui do fóton diferente, e o mecanismo é diferente. Você, na maioria das vezes, vai fazer a dissociação com um fóton no V só, tá? E normalmente não é só um fragmento que você vai ver usando o V, são vários fragmentos que estão aqui. Outra coisa que é interessante, tá? Então, em azul aqui a gente tem o espectro vibracional calculado para esse íon que está aqui em cima, em vermelho um espectro experimental feito por RMPD. E dá para ver que tanto a frequência calculada aqui, né, dessas bandas calculadas, e a frequência determinada experimentalmente, elas têm um belo de um acordo, né? Então o calculado recupera o experimental de forma muito boa, né? Claro que eu estou tentando convencer vocês disso, então aqui é um espectro que funciona muito bem, tá? E por que isso é interessante? Porque se eu pego esse íon e calculando assim, essa banda aqui específica relativa a um grupo específico, eu consigo atribuir esse espectro. Então o RMPD permite a comparação direta com esses cálculos de estrutura eletrônica. E outra coisa interessante, a gente está na fase gasosa, né? Então eu não preciso me preocupar com efeitos de solvatação nesse cálculo. Eu estou calculando exatamente o sistema isolado como ele está no experimento, tá? Só um comentário aqui que é bom pensarem depois, né? Vocês nunca pensaram nisso. Que a intensidade no infravermelho é calculada aqui, uma das unidades que a gente usa é quilômetros por mol, tá? Então pensa depois por que isso aqui é em quilômetros por mol, porque é alguma coisa interessante. Então o ponto dessa informação que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte: RMPD permite com que a gente identifique essas funções, né? A interação dessas espécies, a conformação dessas espécies, e a gente pode fazer isso comparando com cálculos de estrutura eletrônica. Então, por isso que eu disse que a RMPD costuma me dar uma informação estrutural maior do que o que a gente consegue no V normalmente. Alguns exemplos, então, do que isso pode ser feito, exemplos mais palpáveis, tá? Então, isso aqui é uma publicação suficientemente recente, que a ideia é conseguir identificar metabólitos sem ter um padrão, né? uma referência padrão, sem você ter que sintetizar o seu metabólito, injetar no massas e avaliar. Então,
A ideia aqui é que tem pacientes que têm essa condição, que é uma desordem no metabolismo de lisina, e formam metabólitos diferentes, tá? E aí, nessa discussão, era necessário diferenciar os metabólitos que estão sendo de fato formados, tá? Então, essa aqui é uma corrida de HPLC, foi feito fracionamento dessa região aqui do HPLC. E por que precisa fazer o fracionamento? Porque note que no espectro RMPD que eu mostrei aqui, a gente está fazendo nossa análise já no tempo. Então, eu já usei essa unidade de tempo, eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Até tem como fazer, mas vai gastar mais tempo até. Então, normalmente a gente, quando eu falo que tem até como fazer, eu posso fazer um espectro, um cromatograma inteiro com uma frequência vibracional, repetir com outra frequência vibracional, mas isso não é viável, tá? Então a gente fraciona essa parte aqui, que é onde aparecem os compostos que a gente tem que diferenciar, tá? Então o que acontece? Nesse momento aqui, a gente tem esse composto 293, essa espécie 147, certo? E aí a gente tem que esse composto 147 forma, né, esse fragmento 130, que é razoável com essa proposta mecanística que tem aqui. Mas a questão é como é que diferencia quem são essas espécies. Então, esse 147, dá para fazer o espectro IRMPD dessa espécie. Então, aqui é o espectro IRMPD. Note que a faixa aqui é na faixa do fingerprint, né, de 800 a 2.000 centímetros ao menos 1. Próxima aula eu discuto as faixas e como é que a gente faz isso, tá? E do íon 130 também, a gente consegue o espectro do íon 130. Então, isso foi feito no Ion Trap, se eu não me engano. Então a gente consegue fazer etapa de fotodissociação, variando com o de onda, depois de etapas de MS-MS aqui, tá? Então a gente tem os espectros vibracionais dessas espécies. O que a gente faz com isso aqui? Não muita coisa, a gente tem só esse espectro, tá? Então o que é feito o que eles propõem, né, nesse artigo, é ir no banco de dados de metabólitos que existem, procurar as espécies que têm a mesma relação massa-carga, né? Então, eles podem também fazer isso no FT-Serrum, por exemplo, para ter massa exata, ou no Orbitrap, para ter massa exata. Podem levantar as espécies que com massa exata, dentro da resolução possível ali, ou os isômeros, né? Que poderiam ter relação com com essa massa exata, né, que está tentando ser identificada. Então, massa ou 147 que gera 130 dentro dessa faixa de massa, e a gente pode calcular o espectro vibracional dessas espécies. Então, o espectro verde aqui é o experimental e o traço preto aqui é o calculado. E até eles propõem uma medida de similaridade aqui entre os espectros, tá? Então a ideia é quanto mais alto esse valor, mais alto esse score aqui, esse ponto, mais similar ao espectro. Eles podem falar, bom, nesse caso, quando eu calculei, eu não consegui recuperar todas as características do espectro. Por exemplo, essa banda aqui não foi bem recuperada, essa região aqui não está muito bem recuperada, enquanto que para esse cálculo eu recupero bem as bandas que eu achei. Então eles podem falar, bom, no meio daquela mistura é essa espécie que tem ali. Eu acho que a gente precisou de padrão para verificar. Se quiser confirmar isso, aí sim, se você sintetiza aí esse padrão, compra esse padrão, produz isso de alguma forma e vê se esses espectros de fato batem, o espectro experimental dessa espécie bate, tá? Mas uma forma de não precisar desse padrão. O outro caso é um estudo de mecanismo, que esse aqui a gente fez no nosso laboratório, então eu não vou explicar isso em detalhe, mas o ponto tem uma certa resina que é feita a partir desses monômeros, que está aqui, que são as benzoxazinas, e isso pode acontecer por dois mecanismos diferentes, tá? E a ideia é identificar esses mecanismos, tá? Se a gente olha um pouco mais de detalhe, tudo que está enquadrado vermelho aqui foram intermediários que a gente verificou, tá? Mas para dar um exemplo, esse 106 aqui é o único desse caminho B, né? O caminho que está desse lado. Então, se a gente identificar 106, a gente está identificando esse caminho a princípio. Se a gente identificar 136, está identificando esse caminho. Faz o experimento de amostragem periódica, coloca a reação, extrai a reação, injeta no máximo, a gente tem aqui a formação do 106, em teoria confirmando um dos caminhos, né? O 106 aparece aqui, o íon imínio confirma esse caminho.
com mais tempo ali, né, colocando um pouco mais de tempo, né, permitindo mais tempo, a gente usa uma fonte externa aqui, tem outros motivos, mas de qualquer forma, também dá para verificar esse 124, 136, mostrando que o outro caminho também acontece. Tá? Para confirmar, a gente fez RMPD, então o que acontece é que se você faz RMPD do 106, a gente tem esse sinal vermelho que está aqui, tá? Então tem essas duas bandas aqui para o 106, e o espectro calculado do 106 que a gente esperava é essa banda, esse dado aqui cinza, tá? Ou seja, não tem concordância entre esses dados vermelhos aqui e esse cinza. Isso mostra que é outra espécie que está ali presente. Pensando nesse mecanismo de reação, né, a gente conseguiu propor, na verdade, que essas espécies aqui, que são subprodutos, têm um ajuste, né? Eles concordam muito mais com o experimental do que essa espécie que está aqui. Então as bandas estão muito mais próximas das bandas detectadas. Né? Outra coisa interessante, a gente pode sintetizar o intermediário que a gente não viu em fase gasosa. Então a gente queria esse 106 aqui, e não esse 106 que apareceu, que é um subproduto de reação. Como a gente verificou a presença desse 124 aqui em solução, que é um intermediário que geraria o 106, né? Perdão, né? Não esse aqui. O 200 que viria do 106, né? Então ele também foi observado em solução, né? Aqui. O que a gente pode fazer em fase gasosa é fragmentar ele por seed. Então eu estou voltando, né? Estou retrocedendo essa etapa de reação com a metal muito rápida e formando esse intermediário que está aqui. Em solução, esse intermediário que está aqui reage muito rápido. Então a gente não conseguiu verificar a presença dele, verificou a presença de subprodutos que são isômeros. Mas gerando ele em fase gasosa, eu tenho tempo suficiente depois que eu gerei, tirar o espectro, que é esse sinal que está em azul aqui. Tá? Está ampliado 2 vezes, porque essa região do espectro aqui ele não tem tanta intensidade. Tá? Então essa banda parece maior que a vermelha aqui, mas não é tão maior assim. E essa banda aqui a gente sabe que se correlaciona, né? Muito mais próxima dessa banda calculada para o 106. Ou seja, em fase gasosa a gente também consegue fazer esses truques de reverter a reação a partir de intermediários e depois caracterizar a espécie que tem ali, ou utilizar isso para fazer outra síntese, reação em molécula poderia ser feita, por aí vai. Tá? Então essa é outra utilização da espectroscopia RMPD. Por fim, uma outra utilização que é no contexto da fragmentação preferencial de peptídeos. Tá? Então foi feito um levantamento aqui do tipo os tipos de íons que são formados para a fragmentação desses peptídeos. Lembrando que tem essa nomenclatura aqui, né? Então a carga fica para o lado que está o tracinho aqui e o tipo de ligação que está quebrado ganha nome diferente, né? Essa ligação entre carbono e a carbonila é A ou X, entre a carbonila e o nitrogênio B ou Y, e entre o nitrogênio e o carbono C ou Z. Tá? E o que isso aqui mostra é que desses íons B aqui, o íon B2 costuma ter uma aparição maior. Então isso aqui é um levantamento no base de dados grandes. Tá? O que a gente esperaria, né, é que tivesse uma distribuição normal disso aqui, uma gaussiana aqui. E a questão é por que esses B2 aqui são mais abundantes, né? Tem uma discussão de qual que seria a natureza desse íon B2, qual que seria a estrutura dele. Então se a gente pensa e vai fazer a fragmentação para gerar esse íon B2, essa fragmentação pode acontecer gerando várias estruturas, que ele pode ser um íon acílio, da forma como ele está anotado aqui, ou pode ser essa espécie, né, a dicetopiperazina, que está aqui, ou a oxazolona, que está anotado aqui. Todas essas espécies podem ser formadas. E a ideia é que se o íon B2 consegue formar isso e os outros íons B e N não podem formar, alguma dessas espécies é mais favorável para ser formada, é mais estável, tem que ver essa questão cinética ou termodinâmica, né? Mas seria mais favorável. Isso explicaria porque esse íon B2 aparece mais, tá? Então como é que foi feito? O que foi feito, eu deveria falar, né? Foi gerado esse íon B2, a gente não sabe a estrutura, mas foram gerados íons B2, né? Que isso é garantido pela relação massa-carga. Tirou o espectro e RMPD do íon B2 que está aqui. E comparou com os espectros teóricos dessas espécies que podem ser geradas. Então, nesse caso específico, aqui, que é onde a gente tem a maior concordância, tá? É essa oxazolona que está aqui, protonada de fato no nitrogênio, né?
Também foi testada ela protonada no oxigênio, aqui embaixo, tá? E essa outra forma que ela pode aparecer aqui em cima. Então, com esse estudo, foi, né, ilustrado, né, foi mostrado, eu deveria dizer, que os íons B2 têm esse tipo de motivo aqui, né, eles aparecem como oxazolunas, por isso que elas são, por isso que ele é mais favorável, e normalmente protonado no nitrogênio, tá? Se eu não me engano, agora eu fiz a anotação e agora não vou me lembrar, mas estamina, se eu não me engano, estamina que não obedece a esse tipo de regra, que não costuma formar esses fragmentos, tá? Uma outra coisa interessante é que nesse aminoácido específico tem aparece, né, sinais aqui que levam a crer que a gente pode ter tanto a protonação do nitrogênio do anel, que é o que eu acabei de mostrar, quanto a protonação desse nitrogênio que é do próprio aminoácido. Tá? E qual que foi a ideia aqui? Faz o espectro RMPD, que está aqui, e essas duas bandas aqui do NH2, então lembra, eu falei que é a frequência específica de grupo, naquele exemplo que eu dei quando eu mostrei como fazer o espectro, era na faixa de 3.400, aqui também vai ser na faixa de 3.400. Calculado pelo protonado do anel, eu tenho essas duas bandas, e pelo protonado no nitrogênio do aminoácido, tem essa banda que está aqui. Elas não caem exatamente em cima, aparece como uma banda um pouco mais gorda aqui, então isso sugere que a gente possa ter duas bandas aparecendo aqui, praticamente sobrepostas, né, ou com uma separação, uma resolução não tão grande, porque eu tenho duas populações. Então eu não preciso ter só essa espécie ou só essa espécie, eu posso ter isso aqui misturado. Como a gente selecionou uma relação massa-carga, né, uma faixa de relação massa-carga, e são isômeros, eles têm exatamente a mesma relação massa-carga e são isolados ao mesmo tempo dentro do seu instrumento, né, no FEP, o FTCR. Dá para fazer no TOEFL também, a gente discute isso na próxima aula, tá? Bom, o que pode ser feito? Pode ser feito aquele experimento de cinética que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho bandas de espécies diferentes, tá? Então, vamos supor que o que a gente faz essa banda está presente nos dois isômeros. Então, se eu dissocio um íon em 3640, os dois isômeros absorvem e os dois isômeros vão quebrar. Então, eu tenho essa linha que está aqui, ou seja, uma queda mais acentuada, porque ele quebra mais rápido, porque eu tenho duas populações quebrando junto. Então, está quebrando aqui. E essa linha vai tender aí a zero. Se a gente aumenta o tempo, isso aqui cai em zero. Por quê? Porque se os dois íons absorvem, eu vou consumir toda a população. Não vai sobrar ninguém dentro do seu instrumento. Se eu desconfio que essas bandas são de espécies diferentes, o que eu posso fazer? Estaciono meu laser em 3460. Vou fazer a cinética aqui. O que acontece é que esse isômero aqui, né, que está sendo dissociado, ele vai quebrar, eu vou quebrar todo esse isômero, e o que sobrou é do outro isômero. Então, se eu estou nessa linha aqui, que é do isômero C, sobrou 60%, quer dizer que eu tenho 60% desse isômero E presente. Se eu faço agora a mesma coisa na linha do isômero E, eu vou ter esse decaimento, só que sobrou 40%. Sobrou 40% porque eu tenho 40% do isômero C, né, do outro isômero, que não viu essa radiação, não interagiu com essa radiação, porque não absorve nesse comando de onda, e não fragmentou. As taxas de velocidades vão ser diferentes também, as taxas de velocidades serão diferentes, porque são espécies diferentes. Então, a taxa de velocidade pode te ajudar a escolher entre os dois íons, mais fácil aqui escolher pelos espectros, né? A gente sabe qual espectro calculado se correlaciona com cada valor aqui de frequência utilizada. E quanto que sobrou do íon, basicamente aqui, né? Fala quanto que tem da outra espécie que não está sendo radiada. Então, nesse caso específico, dá para mostrar que, de fato, tem uma mistura de duas populações, e essa mistura, nesse caso, é 40% a 60%. A precisão disso aqui tem que ser entendido também que não é uma determinação muito sensível, tá? Então, a gente não está diferenciando se é 42 ou 38, a gente está diferenciando se isso aqui é 40 ou 50%. Tá? Mas o mais interessante aqui é que, de fato, o que acontece
é que a gente tem a diferenciação de duas populações que estão presentes nesse espectro. Então o espectro é feito de uma mistura de espécies. O que poderia ser feito para diferenciar também? Uma etapa de mobilidade iônica prévia e depois, com o íon selecionado na mobilidade iônica, achar o espectro, e a gente vai também ver exemplos disso na última aula. A gente já discutiu um pouco disso na aula de mobilidade iônica também, se eu não estou enganado. Bom, em resumo, o que eu discuti na aula de hoje? A gente discutiu os métodos não, né? Qual que é a ideia de fazer espectroscopia de íon? Que é simplesmente uma etapa de fotodissociação, onde a gente tem a possibilidade de varrer o comprimento de onda, varrer a frequência, a energia do fóton que está irradiando esses íons. Tá? Isso pode ser feito em várias faixas do espectro. Eu demonstrei tudo para RMPD, pelos motivos que eu comentei, né, que ele costuma ser usado para elucidação estrutural, mas a parte básica, o entendimento aqui é o mesmo para as outras frequências, para as outras faixas espectrais, né, que a gente poderia trabalhar. E o que a gente pode fazer com isso? Bom, eu dei 3 exemplos de aplicação. Essa última, né, que a gente estava discutindo a estabilidade de fragmentos específicos, né, identificar intermediário de reação e aquela busca, né, no banco de metabólitos para tentar identificar algum composto em uma mistura complexa. Espero que esses exemplos mostrem, né, qual que é o poder dessa técnica. O que a gente vai fazer agora na próxima aula é entender um pouco mais da instrumentação necessária para fazer isso, que complementa a instrumentação necessária para fazer uma fotodissociação, né, variando com mediano ou não. E aí eu vou aproveitar para falar de outras limitações, né? Então vou mostrar também a parte das fontes de íon para fazer esse tipo de espectroscopia RMPD. E aí a gente vai ver algumas limitações disso, como é que a gente pode resolver com os experimentos um pouco mais complexos. Então, em resumo, próxima aula a gente vai tratar da parte de instrumentação e das fontes de radiação, né? Perdão, não fonte de ionização, né? Das fontes de radiação. E na última aula a gente vai começar a discutir aplicações mais amplas com todas essas técnicas e algumas técnicas um pouco mais complexas, utilizando esses elementos básicos que a gente tratou nessa aula de hoje. Bom, era isso que eu tinha para tratar nessa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa está disponível para tirar dúvida, pode usar os comentários ou entrar em contato de qualquer forma. E queria desejar a todos bons estudos. Até logo.